de Deus se encontra em Isaías, capítulo 38, o versículo de número 1 até o versículo de número 9. Fala-nos sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele teve um momento não fácil na vida dele. Nós vamos aprender algumas coisas com Ezequias aqui nessa noite, amém? Que a experiência do Ezequias, registrado nesse texto, seja assim algo abençoador na tua e na minha vida nessa noite. Diz o texto: por aquele tempo Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Versículo 2, Luciano. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. E mais, eu livrarei a ti e a esta cidade das mãos dos reis da Síria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Este é o sinal de que Yahvé fará o que empenhou sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que havia avançado sobre os degraus. Logo depois de recuperar-se de sua enfermidade, Ezequias, rei de Judá, escreveu uma manifestação de louvor a Deus. Amém? Essa é a parte daquilo que nós queremos meditar aqui nessa noite. Ezequias, rei de Judá, ele recebe um comunicado da parte do Senhor. Eu queria que a Luciana continuasse me ajudando. Põe no versículo 1. Ele tem uma visita, ele está doente, está enfermo, e o texto sagrado diz que um profeta foi visitar ele. E o profeta era Isaías. E a comunicação, a palavra que Isaías dá para Ezequias não é nada bem. É algo assustador. É algo que ninguém gostaria de ouvir. Né, Gerard? Se você ouvir uma palavra que vem da parte de Deus dizendo o seguinte: olha, tem uma notícia para você. Qual é, Isaías? Diz o Senhor: para aquele tempo Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta foi até ele visitar e declarou: assim não digo eu, mas diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer e não te recuperarás dessa doença. Em outras palavras, não adianta você correr, não adianta você buscar os melhores médicos, porque dessa você não passa. Você vai morrer. Isso é uma palavra vindo da parte de Deus para a vida do Ezequias, rei Ezequias. Uma notícia assustadora, não é? Você ouvir isso da boca de qualquer um, mas quando você ouvir isso da boca de Deus, morrerás e tu não te recuperarás disso. Uma notícia que realmente assustou Ezequias. Mas junto com isso, há uma ordem. Deus diz: põe em ordem a tua casa. Você vê que a orientação de Deus era o quê? Algo está para vir sobre você e você precisa pôr em ordem a sua casa. Você precisa deixar as coisas ordenadas. É para isso que eu estou te chamando. E o texto sagrado nos diz que quando ele ouve essa notícia, há uma ordem aqui urgente que era pôr em ordem a casa, ele toma uma decisão. O versículo de número 2, ele mesmo sabendo da notícia,
vindo da parte de Deus, ele faz uma oração ao Senhor. E o texto diz o seguinte: então Ezequias virou o rosto à parede e clamou ao Senhor. Clamou a Yahvé. O que ele clama? E ele começa então a falar o seguinte na sua oração: ó Senhor, lembra-te que tenho andado na tua presença. Tipo assim, Senhor, não te esquece que eu tenho feito tudo para andar na tua presença. Estou na tua presença e de que tenho te servido com fidelidade. Eu tenho sido uma pessoa que busca a tua presença, está na tua presença, e tenho feito isso como um homem fiel, com fidelidade. E não somente fidelidade, mas de uma forma íntegra. É uma pessoa integral, plena, completa. Seja lá no templo, ou seja em suas atividades, ele está falando: eu tenho integridade de coração e sincera devoção. E eu tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E então ele chora, e ele chora com grande pesar. Então, uma notícia assustadora, há uma recomendação da parte de Deus, a urgência em pôr ordem à sua casa, mas ele toma então uma decisão e ele apresenta a Deus algumas coisas as quais ele tem feito, a maneira como ele tem procedido, a maneira como ele tem portado-se diante de Deus. Você vê que ele não é que ele está barganhando, ele está levando a Deus aquilo que de fato ele era. Olhando para esse texto, a gente fica pensando: mas e aí? O Senhor sempre prega dizendo que não há como nós nos apresentarmos diante a Deus com as nossas próprias. É verdade. Só que você tem que entender que Ezequias estava vivendo numa época onde quem cumpria aquilo que Deus ordenara, esse poderia chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho andado em integridade diante de Ti. Então ele está dizendo aquilo que ele estava vivendo. Ele ora ao Senhor e ele usa isso como argumento diante de Deus. Senhor, eu tenho me portado com coração fiel, com integridade, eu tenho sido fiel em todos os atos da minha vida diante de Ti. Então ele tomou uma sábia decisão, amém? Tomou uma sábia decisão. Ele tem uma notícia assustadora, ele recebe uma ordem vindo da parte do Senhor, mas ele toma uma decisão sábia. Escute. É muito complicado nós, Dirã, termos decisões sábias nos momentos como esse. Geralmente a nossa alma ela se inclina geralmente para um outro momento da alma, que é fugir daquilo ou buscar a coisa mais fácil. Não, ele vai diante de Deus. Ele ora. E depois que ele faz isso, o versículo de número 3, eu não sei se nós lemos, mas vamos ler novamente, diz aqui: ó Senhor, lembra-te que tenho andado na tua presença. Então, a primeira coisa, por favor, então lembre-se, já que o Senhor está dizendo que eu vou ter que morrer mesmo, lembre-se que eu tenho andado na tua presença. Eu tenho andado na tua presença. Eu tenho procurado te servir. Tenho andado na tua presença e que tenho servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Então, essa é a reivindicação. É uma reivindicação legal. Porque Deus havia dito: se você fizer por aquilo que tu fizeres, tu haverás de viver. Na antiga aliança, você tinha, não a questão da fé em si, mas a questão da observância àquilo que Deus dizia. Quando você praticava aquilo que Deus estava orientando, Deus estava dizendo: estou com você e eu vou cumprir isso na sua vida. Então ele está indo diante de Deus e ele faz uma reivindicação legal. Ele fala: Senhor, como assim? Ele fala com o Senhor. E os versículos de número 4 e 5, ele então ora, ele reivindica diante de Deus, coloca a sua posição como um servo fiel, uma pessoa íntegra, de coração voltado a Deus, fiel em tudo ao Senhor. E ele continua dizendo, aí vem o versículo 4 e 5 que diz, o 4, Luciana, por favor. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta. Então, o profeta nem sai direito da cidade, vem a palavra novamente a ele, do Senhor a Isaías, e diz o seguinte: vai e comunica a Ezequias, eis a palavra de Deus
ouvi, diz, eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração. Amém? Ouvi a tua oração e observei o teu lamento e as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Olha que promessa boa, né? De repente, um diagnóstico de morte, e em pouco tempo vem uma resposta pela própria boca do próprio profeta, dizendo: Deus vai te acrescentar mais 15 anos. Só que Ezequias, ele não observou tudo quanto Deus lhe ordenara. Deus acrescentou 15 anos para ele e disse: olha, agora você precisa pôr em ordem a sua casa. Deus sabia que ele tinha que pôr em ordem a casa dele. E ele não fez. Não fez. O Ezequias, ele viveu 15 anos e ele viveu de qualquer forma. Ele não fez exatamente o que Deus havia dito a ele. Então, nós vemos que ele teve um filho que se tornou rei no lugar dele e foi um cara horroroso. Totalmente esqueceu-se de Deus, dos princípios de Deus. Por quê? Porque ele não pôs em ordem a sua casa. Em outras palavras, muitos anos na presença de Deus de vida, como ele teve, acréscimo de mais 15 anos, aquele era o momento. Deus haveria de levá-lo, mas o texto não diz que ele vai diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus, ele mostra e faz uma reivindicação legal. Deus ouve isso, manda Isaías voltar e diz: também estou te dando mais 15 anos, mas ele não fez aquilo que deveria ser feito. Então, é algo para se pensar. Ok? Depois você leia todo ele. Então, aí Deus então fala para ele tudo isso. E não somente isso. Deus, ele deixa que ele saiba que, de fato, ele haveria de trazer livramento. Deus faz uma promessa no versículo de número 6. Veja lá, no versículo 6. E mais, não somente te darei 15 anos, quer dizer, tornarei a te dar saúde, e tu viverás mais 15 anos, eu livrarei a ti e esta cidade da mão do rei da Assíria. E a pessoa, eu assegurarei a proteção desta cidade. Então, olha, ele tem então a resposta que ele deseja e ele tem uma promessa de livramento dos inimigos. Olha que coisa boa, né? Então, Isaías volta para ele e declara a palavra do Senhor. E não somente isso, Deus fez questão de dar a ele um sinal profético. O versículo de número 7 e 8 diz que Deus retrocedeu, diz o versículo lá no relógio de Acás. Este é o sinal que Yahvé fará, que empenhou a sua palavra. Escute, irmão, deixa eu falar um negócio. Tudo quanto Deus fala na sua palavra ou ao seu coração, Deus empenha a sua palavra. Deus, ele coloca antes de qualquer promessa, Deus primeiro, ele te dá essa questão da palavra dele. Ele empenha a sua palavra. Por isso eu acho muito sério quando as pessoas dizem: quem tem promessa de Deus, né? Então, nós temos que saber o seguinte: o que Deus ele pronuncia, o que Deus ele verbaliza, o que vem da boca de Deus, aquela fala, aquilo que Deus fala ao nosso coração, seja através das Escrituras ou por um momento de você e Deus, como Ezequias, saiba de uma coisa: aquela palavra é a garantia de que Deus o fará. Deus não faz nada com ninguém sem que primeiro ele lhe fale algo. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão lá para a terra que ele haveria de mostrar, Deus deu a palavra para ele. Uma das coisas que Deus deu a Abraão é o quê? Eu vou fazer de você uma gente abençoada, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas Abraão não tinha filhos, Sara era estéril, nunca gerou. E Deus, quando faz isso, Deus ele dá uma garantia. Qual é a garantia? Deus mostra para ele as estrelas do céu e mostra para ele as areias do mar. Eles não tinham lá o livro, não tinha uma Bíblia, não tinha nem o Antigo Testamento, não tinha nada. Tinha uma palavra vindo da parte de Deus que ele ouviu, que ele assimilou, que ele entendeu que era Deus falando com ele. E ao mesmo tempo Deus falou: não fique duvidando. Todas as vezes que você olhar para os céus e você ver essas estrelas, Abraão lembrava: Deus fez a promessa. Você entende? Então, Deus sempre, quando Ele nos fala algo, Deus não vem no vazio. Ele nos dá uma palavra para que eu possa me apoiar nela. Amém? Eu te pergunto aqui nessa noite: as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, tem alcançado a sua alma? Tem alcançado o seu coração? Tem mesmo? Então, fique com ela.
Não duvide. Há um Deus fiel, verdadeiro, Ele não muda, não entre na onda, fique esperando o tempo de Deus. No determinado tempo, aquele tempo que Deus determinou, se cumprir. Tu crê nisso ou não? Então, Ezequias, então, ele tem aqui uma promessa de livramento, e Deus dá a ele um sinal profético. Qual que é? Que o relógio de Acaz, no versículo de número 8, farei a sombra do sol retroceder os 10 graus, que ele já cobriu a escadaria de Acaz. Então eles viam exatamente por essa questão do sol, né? E a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Aleluia! Quer dizer, Deus fez tudo para mostrar a Ezequias que ele de fato estaria com ele. Então, nós aprendemos aqui com Ezequias que é possível superar os nossos limites. Amém? Eu não tenho mais esse Deus que age dessa forma agora, porque Ele não é ausente, Ele não está longe de nós. Nós somos a sua habitação, nós somos a sua morada. Então Ele dá esse sinal profético. Aí então Ele faz um cântico ao Senhor. Eu te pergunto aqui nessa noite, você tem um cântico ao Senhor? Na verdade, porque Deus faz as promessas e às vezes alguns ficam lamentando: ó Senhor, né, por que está acontecendo? Porque as coisas estão processando dessa forma. E quando ele recebe a palavra, o texto sagrado nos diz no versículo 9 que ele faz um cântico ao Senhor, dizendo o seguinte: logo depois de recuperar-se de sua, Ezequias, rei de Judá, escreveu a segunda manifestação de louvor a Deus. Disse eu no meu íntimo: em pleno vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas do Seol, sepultura, e ser excluído dos restantes dos meus anos de vida? Então pensei: ora, não voltarei a contemplar Yahvé agindo sobre a terra dos viventes, não observarei mais a humanidade, nem caminharei mais na companhia dos que agora habitam neste mundo? A minha vida se transformou em novelo de lã, como faz o tecelão, e ele mesmo me cortou como um pedaço de tecido. Durante dias e noites fui consumido a minha vida. Contudo, aguardei pacientemente por um novo amanhecer, mas como um leão feroz, ele quebrou todos os meus ossos dia e noite, e depois ele é tudo em casa. Chega de quebrar. Deus trouxe livramento a Ezequias. Deus tem livramento para você aqui também. Você crê nisso? Vamos ficar de pé.